Olá pessoal, hoje a gente vai falar desse livrinho aqui, ó, livrinho muito bacana, Sócrates, Jesus, Buda, 3 mestres de vida do francês Frédéric Lenoir. Como sempre, vou falar primeiro sobre o autor. Ele nasceu em 1962, então ele tem 59 anos. Ele é filósofo, sociólogo, dramaturgo e escritor. Ele é especialista em religiões. Em particular, a tese de doutorado dele foi sobre a relação entre o budismo e o Ocidente. Ele publicou diversos livros, muitos foram traduzidos para o português. Fizemos 2 vídeos já sobre 2 livros dele. Então ele publicou, Sobre a Felicidade, uma viagem filosófica, que já tem vídeo aqui no canal. Um livro que chama Deus. Esse eu ainda não li. Já tenho, mas não li ainda. Só que em breve, se vocês tiverem interesse, eu faço um videozinho sobre o livro. O Poder da Alegria. Bem interessante, já li também, mas não tem vídeo no canal ainda. Pequeno Tratado de Vida Interior. Sobre esse já tem um videozinho aqui no canal, vou deixar para vocês. E esse aqui agora, vamos falar sobre ele, né? Sócrates, Jesus, Buda, 3 mestres de vida. Então, gente, o livro foi publicado no Brasil em 2011. Ele tem 272 páginas e é dividido em 2 partes. Na parte 1, que ele vai falar sobre quem são eles, quem são esses 3 mestres de vida. São 10 capítulos na parte 1. E na parte 2 ele vai falar o que esses mestres de vida nos dizem. Quais são os ensinamentos que eles nos passam. E eu vou falar agora brevemente sobre alguns dos 15 capítulos desse livro. Então o autor já começa com umas perguntas bem interessantes sobre esses 3 mestres de vida. Como que nós os conhecemos? Quais são as fontes sobre a existência desses 3? Será que eles existiram realmente? Nós temos provas, claro, tem que analisar separadamente. Nós temos provas de que Sócrates realmente existiu? E Jesus? Temos provas, temos certeza que Jesus existiu? E o Buda? Será que temos certeza? Será que é muito provável que eles tenham realmente existido em carne e osso ou não? Tem essa discussão aqui então. Ele fala também sobre a infância dos 3, sobre a sexualidade dos 3. Será que eles tiveram famílias? Eles tinham irmãos? Eles se casaram, não casaram? Como que foi a vida deles em família? Outra coisa que eu gostei muito é como que eles ensinavam. Quais eram os métodos que eles usavam para ensinar? A ironia socrática é falada aqui, sobre a ironia socrática, sobre os sermões de Buda e sobre a forma de Jesus de ensinar. Então tem várias coisas desse livro que eu não tinha visto em lugar nenhum. É um livro, apesar de ser curto, é bem direto ao ponto e fala sobre curiosidades desses 3 mestres, independentemente da sua religião. Eu não tenho religião nenhuma, mas muita coisa sobre Jesus, Buda e Sócrates tem nada a ver com religião, né? Mas Jesus e Buda principalmente. Eu não sou budista, apesar de ter um interesse grande no budismo, por causa do entendimento sobre como funciona a mente e também da parte empírica do budismo. E sobre Jesus? Eu tenho interesse na vida de Jesus porque eu tenho a impressão que ele foi um filósofo que ensinou muitas coisas interessantes. Outras nem tanto, mas temos que tomar cuidado para a gente não cometer um anacronismo. Eles não tinham as informações que a gente tem hoje sobre o mundo. Eles não tinham a menor ideia de como funcionava o mundo. Eles não sabiam que as doenças eram causadas por bactérias e vírus. Eles tinham uma noção da realidade que era completamente diferente da nossa. Então, na hora de fazer julgamentos sobre os ensinamentos desses 3 mestres de vida, é importante que a gente tenha isso em mente. E é claro, eles falaram coisas que também não faz nenhum sentido hoje em dia. Mas outras coisas, principalmente sobre a natureza humana, eu acho que são extremamente interessantes, independentemente da religião que você tem. Porque foram pessoas que compreenderam algumas coisas da realidade
que nos ajudam a ter uma vida melhor. Tem uma parte que eu gosto bastante do livro, quando fala sobre a personalidade dos três, personalidade de Sócrates, de Jesus e de Buda, e também sobre a aparência física. Será que faz sentido aquela representação de Jesus como um homem branquinho, de cabelos grandes e olhos claros? A representação dele aqui no Ocidente. Faz sentido? Nós temos informações sobre a aparência de Jesus? E de Buda, que é aquele rapazinho com o rosto redondinho, sentado geralmente em posição de meditação? Será que ele era assim mesmo? Nós temos alguma prova? E já adianto para vocês, sobre Sócrates, sim. Nós temos informações realistas sobre a aparência de Sócrates. E ele era julgado como muito feio mesmo para a época. Mas e Jesus e Buda? Nós sabemos alguma coisa sobre a personalidade deles e sobre a aparência física? Outra parte bem interessante é quando eles falam sobre a arte de morrer. Então eles fazem algumas reflexões que são bem interessantes sobre a morte, são visões divergentes, mas que me fizeram pensar bastante. E sempre levando em conta, esses três mestres viveram milhares de anos atrás, centenas, mais de 1000 anos atrás. Então, tem que tomar cuidado na hora de julgar tudo que eles falam. Hoje nós estamos sobre ombros de gigantes. Nós temos muito mais informações sobre o mundo. Eles não tinham. Para eles, um carrinho de mão seria uma tecnologia de última geração. Eles não tinham nem noção, mas nem perto, sobre como a realidade do mundo físico funciona. Se por acaso eu fosse, por exemplo, amigo de Jesus na época, e ele viesse falando comigo que era filho de Deus, eu desconfiaria. Falei, não, Jesus, de Deus é muito, cara. Deus, o Criador de todo o universo, vai escolher um integrante de uma determinada espécie que mora num determinado planeta para contar os segredos dele? Eu desconfio fortemente. Sei que a maioria das pessoas não desconfia e tá tudo bem, sem problema nenhum, mas eu, se tivesse conhecido Jesus na época, falaria com ele, Jesus, filho de Deus não, é muito. Fala que você era filho de um rei, de um imperador, de um faraó, mas de Deus não vai pegar bem. Acho que você está exagerando demais, mas no meu ponto de vista. Então é óbvio que eu tenho várias discordâncias em relação aos três autores não, aos três mestres de vida, mas acho que todos nós temos muita coisa para aprender com eles, e se eu não achasse isso, eu não teria lido um livro sobre os três. Então tem ensinamentos bem interessantes aqui. Recomendo para vocês, independentemente da religião que vocês seguem ou da ausência de religião. Posso falar por experiência própria. Mesmo para um ateu, esse livro é bem interessante, porque esses três têm uma influência enorme na vida de grande parte dos nossos vizinhos, das pessoas que dividem o planeta com a gente. Outra coisa que eu gostei bastante do livro é sobre como cada um deles tentava encontrar a verdade sobre o funcionamento das coisas do mundo, a verdade sobre a estrutura física do universo e a verdade sobre as relações entre as pessoas. Então são métodos bem diferentes que eles usavam, isso de acordo com as pessoas que seguiam eles, Uma coisa em comum que esses três grandes mestres têm é que os três não escreveram nada. Isso mesmo. Sócrates, Jesus e Buda não escreveram nada. Os discípulos desses mestres que escreveram sobre eles. Mas os métodos que eles usavam para tentar compreender o mundo, para a época que eles tentaram compreender o mundo, eu acho que são muito interessantes e merecem ser conhecidos por todos nós. É uma leitura bem fluida, bem legal. O autor escreve muito bem e vale a pena conhecer a vida de Sócrates, Jesus e Buda. Então, gente, muitíssimo obrigado pela atenção de vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal, compartilhar o vídeo com todo mundo, ativar as notificações, dar like ou dislike e deixar nos comentários. Você tem religião? Você já leu sobre Jesus, que é mais provável, inclusive aqui no Ocidente?
Já leu sobre Buda? Sobre Sócrates? Qual deles você gosta mais e por quê? Quais as ideias desses três grandes mestres você gosta e quais você não gosta? Escreva aqui para a gente poder conversar, tá joia? Muitíssimo obrigado pela atenção, gente. Até o próximo. Tchau. Olá pessoal, hoje a gente vai falar desse livro aqui, ó. Sócrates, Jesus, Buda. Três mestres de vida, do Frederic Lenoir. Como sempre, eu vou falar sobre o autor primeiro. Ele nasceu em Madagascar em 1962. Ele tem então 59 anos. Eu acho que ele faz aniversário em junho por agora. Tem 59 anos. Ele é filósofo, escritor, dramaturgo e é especialista em religiões. Em particular, ele escreveu uma tese de doutorado que eu não li, mas eu vi que foi falaram muito bem sobre ela, que é sobre o budismo e o Ocidente. Vamos de novo.